Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estou hoje aqui, irmãos, para compartilhar sobre a notoriedade que é o chamamento de Deus hoje em relação à humanidade. Deus tem chamado a atenção, tem se mostrado diante de tudo que está acontecendo. Deus mostra que ninguém vai entender, se não quiser, qual o propósito de Deus para as suas vidas. Se não abrir o coração, se não se mostrar arrependido, de forma nenhuma Deus irá obrigá-los. E com isso, a palavra que eu quero meditar, ela se encontra no livro de Efésios, a partir do versículo 11, que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amados irmãos, já se vão algumas horas que essa palavra, ela me veio como um consolo diante de tudo que nós estamos vendo acontecer, dos novos fatos que estão se apresentando diante de nossos olhos, que já estão se espalhando também por outras nações. E essa palavra, ela veio me consolar, já que na última mensagem que eu compartilhei com os irmãos, eu falava a respeito do meu sogro, que estava internado, estava com Covid, e de repente, naquele momento, era um sentimento, e agora já é um sentimento diferente, pois ele partiu, essa batalha ele perdeu, mas nós vamos continuar com um novo sentimento, com um sentimento de acreditar que Deus, mesmo permitindo que acontecesse, Ele não perdeu o controle e nem perde, nem na minha família, nem na sua família. Então, depois de viver
um momento como esse, difícil, que milhares de pessoas já vêm vivendo nos últimos meses, o momento do luto, da perda. Nós agora nos deparamos com situações que talvez se alguém contasse você não acreditaria. Mas está aí, as mídias estão mostrando, e ao ver você toma a ciência de que aquilo aconteceu, de que o fato é real. Você assistir um homem branco esmagando o pescoço de um homem negro. Você vê um cidadão, um pai, um marido sendo morto diante das câmeras, para que todo o mundo possa ver. E lá se vai mais uma vida. Se por conta do racismo, da intolerância, que Deus venha julgar, mas é algo que entristece o coração. E foi por me ver triste no momento, ao estar vendo acontecer, como se não bastasse a doença, o vírus que circula, que mata, nós estamos vendo o homem matando com as próprias mãos. Eu creio que você, meu amado, você também se entristece com isso. E foi nesse momento de tristeza que o Senhor me deu essa palavra. E aí eu pude entender que ainda que eu continuasse triste ou chateado de ver algo tão ruim, algo tão mal, pela palavra eu recebo um consolo por saber que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas a palavra de Deus diz que é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E foi nessa palavra que eu recebi forças para deixar essa tristeza um pouco de lado e refletir mais profundamente. Mas quem são aqueles com o qual nós lutamos? Quem são os principados? Quem são as potestades? Quem são os dominadores? São exatamente, amados, aqueles que se usam de uma situação tão terrível como a morte desse homem nos Estados Unidos, George Floyd. E olha que esse chamamento de Deus, ele vai direto à nação americana. Porque se nós pararmos para ver, até agora quem morreu mais de Covid foram os americanos. E nesse momento, aquela nação está caminhando para um confronto civil, já que as pessoas estão se manifestando contra este homicídio. Então, de fato, Deus tem chamado a atenção dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Deus também está chamando a atenção, porque infelizmente esses principados, essas potestades, elas vão dominar, porque são dominadores, aqueles que não querem ouvir a voz de Deus, aqueles que em meio a uma manifestação se aproveitam para depredar os estabelecimentos
para saquear, para roubar, o que não faz parte de uma manifestação legal. E de repente, você ouve a notícia que chegou no nosso país. No estado da nossa nação também se manifestou por conta dessa morte deste homem nos Estados Unidos, mas aqui também nós já vimos pessoas fazendo o uso de uma situação para poder tirar proveito próprio. E isso entristece. Mas essa palavra, ela vai dizer que são contra esses principados que nós temos que lutar. É com essa armadura que o Senhor nos dá, capacete da salvação, o escudo da fé e, acima de tudo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque, com certeza, Deus tem chamado muitos. A palavra dele diz no livro de Isaías 43, no versículo 1, diz que ele fala com muita clareza: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus nos chama pelo nome, queridos. Mas o diabo, que é um imitador barato, que tenta imitar tudo que é de Deus, ele também tem poder para chamar. E é através desses principados que ele convoca essas pessoas que não atendem a Deus, mas atendem ao inimigo das nossas almas e fazem a sua vontade. Infelizmente, é isso que tem acontecido. Quando as pessoas querem se aproveitar de situações para poder levar alguma coisa para si, para poder ter vantagem, é nesse momento que eu entendi por essa palavra. A minha tristeza pelo que vem acontecendo, ela não acabou totalmente, mas eu fui fortalecido. O Senhor me coloca diante de principados, potestades e dominadores, armado, com uma armadura, para que eu possa batalhar com ele, para que eu possa lutar, empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é o que nós temos que levar para essas pessoas que estão dominadas, para essas pessoas que não querem se relacionar com Deus, enquanto o próprio Deus tem chamado a todos, chamado ao arrependimento, e essas pessoas não querem ouvir. Seja você, meu irmão, seja você, minha irmã, esse canal, transmita a palavra de Deus, persevere em oração, batalhando, lutando, intercedendo e clamando ao Pai, para que essas pessoas que são dominadas possam se achegar ao nosso Deus, se converter ao Senhor Jesus Cristo e possa alcançar a salvação no nome de Jesus. Que Deus te capacite, te ilumine e te abençoe para que você faça esta obra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.